Já parou para pensar que o monstro que você teme se esconde dentro de você? Que aquilo que você mais teme, fracassar, brilhar, ser visto, não está lá fora, mas dentro de você, silencioso, aguardando uma chance de emergir? Yang disse: nos tornamos aquilo que mais tememos. Hoje, vamos olhar para essa frase como nunca antes. E talvez no final você perceba que o seu medo mais profundo é paradoxalmente a chave para se libertar. Literalmente, a frase é direta. Aquilo que você mais teme, você acaba se tornando. Mas o que significa tornar-se? Não é apenas agir de maneira previsível, mas internalizar o medo, deixar que ele molde pensamentos, decisões e comportamentos. Imagine alguém que teme o sucesso, ou o que o sucesso traria: exposição, responsabilidade, expectativas. Esse medo faz com que a pessoa evite oportunidades, se sabote, subestime seu potencial. Sem perceber, ela se torna exatamente o que teme: limitada, invisível, presa a uma zona segura que a sufoca. E se eu te dissesse que cada vez que você foge do seu medo, você está reforçando a versão dele dentro de você? Que o medo é secretamente um escultor silencioso do seu destino. Do ponto de vista psicológico, Yang nos alerta para um fenômeno chamado projeção. Projetamos nossos medos, nossas culpas e inseguranças no mundo externo, tentando escapar deles. Mas enquanto fugimos, o medo se torna mais poderoso, invisível e interno. O medo do sucesso é um exemplo clássico. Você evita se destacar para não ser julgado, mas ao fazer isso, internaliza o medo de ser julgado. Ele se transforma em autossabotagem, ansiedade e procrastinação. No fundo, você se torna aquele que teme, alguém que não consegue agir, que se esconde do próprio potencial. Olhe ao seu redor. Quantos dos fracassos que você culpa no mundo, na sorte, nos outros, não são, na verdade, ecos do seu próprio medo? Na psicanálise junguiana, o que mais tememos é parte da nossa sombra. A sombra é o lado rejeitado de nós mesmos, aquilo que escondemos, reprimimos ou negamos. Quando alguém tem um sucesso, por exemplo, a sombra pode conter desejos de grandiosidade que a consciência ainda não aceita, ou um medo profundo de se tornar vulnerável à crítica. O ponto mais inquietante é que quanto mais negamos essa parte, mais ela cresce e nos define. Nos tornamos reféns dela, repetindo padrões que nos afastam de nosso potencial. O medo, nesse sentido, não é apenas um sentimento, é um guia distorcido que aponta exatamente para o que precisamos integrar. E se o monstro que você teme não estivesse do lado de fora, mas dentro de você? E se enfrentá-lo fosse, na verdade, a única maneira de se libertar? Culturalmente, o medo do sucesso é reforçado desde cedo. Somos ensinados a ter cuidado com a nossa ambição, a não sobressair demais e evitar o julgamento dos outros. O sucesso é glamouroso na tela, mas na vida real ele vem com cobranças invisíveis e invisibilização de nossas falhas. Quando internalizamos essas mensagens culturais, o medo se torna social. Deixamos de nos arriscar, nos censuramos e nos adequamos. E novamente nos tornamos aquilo que tememos, pessoas limitadas pelo olhar alheio, pela necessidade de aprovação, pela força silenciosa do medo coletivo. A sociedade sussurra para você: não tente demais, não se destaque, não erre alto. E cada sussurro se transforma em um tijolo na prisão do seu próprio medo. Existencialmente, a frase de Yang nos convida a refletir sobre autenticidade. Se nos tornarmos aquilo que mais tememos, o que resta do nosso próprio ser se fugirmos? O medo do sucesso
pode se traduzir em uma vida desperdiçada, em oportunidades não vividas, em sonhos que nunca ousamos perseguir. O paradoxo é cruel. Queremos evitar o sofrimento do fracasso, mas ao fazê-lo experimentamos a dor da mediocridade e da frustração silenciosa. O medo do sucesso se torna, assim, um ciclo existencial, fugir do perigo aparente apenas para se tornar o próprio aprisionamento. Será que o medo existe para nos proteger ou para nos ensinar que fugir dele é a maior prisão que podemos criar para nós mesmos? Simbolicamente, Jung nos oferece uma saída: integrar a sombra. O que mais tememos revela nossos desejos, potenciais e verdades mais profundas. O medo do sucesso nos mostra que dentro de nós existe um fogo pronto para iluminar, mas que ainda não ousamos acender. Transformar o medo em força é atravessar o abismo, olhar para a sombra e reconhecer: eu posso ser aquilo que temo. Ao enfrentar o medo, nos tornamos inteiros e não reféns dele. O símbolo aqui é claro: a escuridão interior é a matéria-prima da luz, que ainda não nasceu em você. E se o monstro dentro de você não fosse seu inimigo, mas seu aliado secreto, pronto para mostrar o caminho para a sua liberdade? Jung nos deixa uma verdade inquietante. Nos tornamos aquilo que mais tememos, mas a mágica desta frase está na escolha consciente. Podemos permitir que o medo nos defina ou podemos usá-lo como um mapa. O que nos leva à grande questão filosófica: será que o medo existe para nos paralisar ou para nos revelar quem realmente podemos ser? E talvez a resposta nunca seja completa, porque o medo, como a vida, é paradoxal. Tanto sombra quanto luz, tanto prisão quanto portal. Se você se atrever a encará-lo, o medo deixa de ser seu limite e se torna sua ponte. Mas se fugir, ele te molda, te controla, te transforma no reflexo do que você mais teme. Se você sentiu algo reverberar dentro de você, se esse vídeo trouxe reflexões que mexeram com as suas sombras, inscreva-se e ative as notificações. E se puder, curta, comente e compartilhe. Na sexta-feira, vamos conectar tudo isso à cultura pop, mostrando como filmes, séries e histórias que amamos refletem o mesmo medo que habita cada um de nós e como podemos transformá-lo em coragem.